gente, finalmente voltei aqui pro canal. Vim mostrar pra vocês hoje uma cozinha que eu vou fazer de papelão pra minha filha, Cat, de presente de aniversário pra ela, né? Então, eu decidi fazer essa cozinha, vi várias ideias no Pinterest e resolvi tentar replicar. Eu comecei retirando essa parte menor aí da caixa, eu achei essa caixa bem grandona aí, que minha amiga comprou um sofá e veio dentro dela. E ela é bem durinha, então perfeita para fazer isso. Aí eu retirei essa parte menor e vou usar essas partes que já dobram, que são da tampa da caixa, para poder fazer as portas dos armários, que aí eu não preciso colar e não corre o risco de soltar depois, então vai conseguir abrir e fechar com mais firmeza. Eu comecei recortando as partes estruturais da cozinha, né? As laterais, a parte de trás, a parte da frente. E depois eu vou fazendo os detalhes. Para mim, primeiro ver como que eu iria conseguir fazer, né? Aqui o espaço que eu tenho é grande, então eu não medi muito sobre isso, sobre o espaço que eu tinha aqui, porque ia caber de qualquer forma. Então, antes de começar a recortar, mede aí o espaço que você vai ter para deixar, né, essa cozinha. Então, eu comecei recortando as portas lateral e aí vou decidir usar essa parte grande inteira. Eu não vou cortar ela, porque aí ela fica mais firme mesmo. As tampas, que seria a tampa da caixa, que é a de cima e a de baixo, eu vou usar a de baixo como fundo do armário, né? E a de cima como prateleira. Então, eu resolvi deixar, não cortei, pra depois não ficar remendada, né? Que aí é mais difícil de resistir, ficar mais durável, né? Para brincadeiras e tudo mais. Então, eu comecei já montando aí, coloquei bem de qualquer jeito as fitas, tá? Mas depois eu vou dar um jeitinho, vou arrumar, vai ficar bonitinho. Eu só coloquei assim pra conseguir segurar, como eu tô sozinha, pra segurar fica um pouco difícil. Então, eu venho passando fita em todas as partes que vai ser emendada. Essa fita que eu tô usando é fita crepe, tá? Pra fazer esse tipo de trabalho com papelão, é a melhor que tem. Eu peguei essa grande, mas também tenho a pequenininha, também dá pra usar. A grande é bom que você já consegue colar os dois lados de uma vez. A pequena tem que fazer alguns remendos, né? Então, aí você tem que usar mais fita. Então, por isso eu tô usando a grande, tá? Ali eu vim cortando já a parte que eu ia utilizar como balcão. E já vim colando com a fita também. E aí, eu vou fazer tudo isso aí com fita. Eu vou passando, colocando todas as laterais, eu uno tanto por dentro quanto por fora, tá? Pra ficar resistente mesmo e não correr risco de soltar enquanto a criança brinca, tá? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Depois que a Cat chegou da creche, eu percebi que estava muito alta essa cozinha para ela. Então, eu vou recortar no meio as portinhas, né? Pra ficar da altura dela. Vim agora aqui pintando essa bandejinha que eu tinha em casa de branco, que eu vou usar ela como pia da cozinha. E também vou usar essas tampinhas aqui, que eu vou usar como botão do fogão, né? Aí, eu já vim furando todas as tampinhas, são de produtos de limpeza que eu tinha aqui em casa já vazios, né? Então, eu peguei as tampinhas, lavei bem e vou utilizar elas para fazer as tampinhas do fogão. Aí, vim furando e vou parafusar. Para parafusar aqui, eu vou usar os parafusos sem a pontinha, tá, gente? Como é para criança, é perigoso deles conseguir arrancar e se machucar com o parafuso. Então, eu coloquei esses parafusos que não tem a pontinha, que ele é retinho atrás, para parafusar na cozinha, né, no papelão, para ela conseguir rosquear, como se realmente fosse o botão do fogão, tá bom? Aí, eu coloquei parafuso aqui em todas. E também vou usar essa tampinha aqui que eu tinha de sabonete líquido, que tá há bastante tempo sem usar. Então, vou usar ela, vou lixar aqui,
porque ela tá com outra tinta, né, que eu tinha usado uma outra vez. Então, eu lixei ela todinha pra conseguir pintar. Aí, pintei as boquinhas do fogão e também pintei ela da mesma cor. Usei esse dourado aí, spray, que eu usei também naquele vídeo dos vidros que eu fiz, tá? Eu mostrei lá qual que é a marca e tudo mais. Usei o mesmo, tá bom? E também vou usar nas tampinhas que vão ser as tampas do fogão de onde coloca a panela. Usei essas tampas aqui de leite, mas pode ser de Nescau, de Toddy, do que você tiver aí, dá pra usar. Aqui eu já vim começando a recortar a parte da cozinha que eu falei pra vocês, que ficou muito alta pra Catarina. Eu tava fazendo, sabe, no automático e não percebi da altura, né, dela. Então, quando ela chegou da creche, eu percebi que tava muito acima da altura dela e resolvi cortar a cozinha no meio, pra ficar bem abaixo da cintura dela, pra ela conseguir, né, brincar. Então, eu vim recortando primeiro as portas com bastante cuidado, pra não perder aquela dobradura, né, que facilita abrir e fechar a portinha. Então, eu fui recortando toda, mas em pedaços devagar, para não estragar o que já tinha sido feito, né? Aqui eu já tinha recortado tudo que eu queria, as portas e a lateral, e vou colocar o balcão. As laterais de fora eu não recortei, tá? Eu deixei na altura que já tava. Aqui eu vou fazer o balcão, a ideia é fazer ele bem grossinho, né? Pra ficar resistente também a colocar as coisinhas em cima, não envergar. Então, eu vou usar essas duas tampas maiores, que é da caixa também, e peguei alguns retalhos de papelão e colei um no outro, fazendo uma altura assim boa, e vou usar cola branca para colar eles nessa chapinha aí de papelão. E vou colar outra chapa por cima e fazer os acabamentos em volta também. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
Depois de fazer esse recorte, né, eu vim fazendo o acabamento com a fita crepe. Eu fiz só nessa parte porque nessas laterais eu vou fazer um detalhe. Eu usei um parafuso aqui, ó, para segurar o balcão, tá? Para deixar ele retinho. E vou fazer aqui um desenho na lateral, para fazer um detalhe mesmo, né? Para ficar mais bonitinha a cozinha. Então, eu fiz esse detalhezinho aí no balcão, na lateral do balcão. E eu fiz esse truquezinho aqui com água, cola branca e papel craft, porque minha fita crepe acabou no meio do projeto aqui, a fita acabou. E essa fita grossa, fita crepe, é um pouquinho difícil de achar por aqui onde eu moro. Então, eu decidi fazer esse truque mesmo, porque faltava pouquinhos detalhes, né? Então, dava pra fazer. Você dilui a cola na água branca, né? Mexe bem e corta os pedacinhos de papel. Pode ser sulfite, pode ser jornal. Aqui eu utilizei papel craft, que é o que eu já tinha aqui, né? Então, eu utilizei ele e fui mergulhando aí nessa misturinha e colocando, né, nessas laterais aí, onde eu precisava dar acabamento. Pode deixar bem molhado mesmo, não tem problema, molha bastante, porque quanto mais você molhar e deixar mais fixo no papelão, melhor vai ficar depois que secar, tá bom? Então, eu fiz nas duas laterais aqui, eu mostrei um pouquinho mais de perto para vocês verem. Eu molhei bem e vou colocando em cima aí do papelão e apertando bem para ficar esse detalhe bem feitinho, tá? Fiz aqui esse acabamento em toda a volta do balcão, na lateral, na portinha do forno também, fiz em toda a volta dela, fiz dentro da prateleira, tá? E também fiz a porta. Essa porta ripadinha eu fiz utilizando uma ideia que eu vi também no Pinterest, que é arrancar essa parte do papelão da frente, que aí fica esse ripadinho. Depois eu dei uma lixada e colei na porta, tá? E fiz, ó, um suportezinho aí no meio, coloquei um papelão em pé para ele também ajudar aí na firmeza do balcão. E ficaram 4 nichos dentro. E agora é só pintar, né? Já terminei todos os detalhes e agora é só pintar tudo isso, né? E para pintar aqui eu vou utilizar uma tinta que eu já tinha, que é a mesma que eu pintei o quarto dela, é tinta de parede, tá? É a mesma que eu pintei o quarto dela e sobrou, e eu pintei aqui algumas prateleiras dela, tipo os livrinhos, brinquedos, e sobrou. Então, eu vou pintar essa cozinha todinha com essa tinta também, até para combinar com a decoração das outras coisinhas dela que tem por aqui, tá? Então, eu pintei o balcão e as laterais com essa tinta que é de parede, que é do que sobrou do quartinho dela, né? Eu não mostrei pra vocês, mas aí na parte de cima eu fiz meio que um detalhe provençal. Foi depois de um tempo que eu já tava terminando, eu já ia pintar. E aí decidi fazer esse detalhe meio provençal aí na parte de cima da cozinha. E aí fiz o acabamento com a fita também, antes de acabar, né? E aí agora eu venho pintando tudo, essa parte lateral, balcão e as portinhas, a parte da frente, né? Eu vou pintar com tinta branca, que também é de parede, tá bom? Que eu tenho aqui, que sobrou de parede que eu fiz aqui em casa, tá? Então, acabei que eu não gastei nessa parte de tinta, porque eu reutilizei o que eu já tinha. Eu dei uma mão, deixei secar 1 dia e meio e dei a segunda demão, pra ficar melhor, né? Pra ficar um acabamento mais bonito, tá bom? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands,
cozinha finalizada. Gostei bastante de como ficou essa cor que eu usei aqui. Foi pra combinar com as prateleiras também, porque sobrou, né? Essa tinta era do quarto dela. Faz muito tempo que eu tenho guardado e tava boa ainda, então eu usei pra pintar aqui. Depois eu pretendo passar uma seladora em cima, pra se sujar ou algo do tipo, eu conseguir passar um paninho, sabe? Mas eu tô apaixonada, gostei muito, ó, ficou assim. Isso aqui eu fiz com o isopor que eu tinha, mas eu fiz também de uma outra forma, com esses caninho de papelão, sabe? Só que aí eu preferi pôr algo mais firme, porque como ela vai ficar puxando, então eu coloquei esse isopor que eu tinha, esse que é isopor, né? Que eu tinha aqui, com palitos, pra abrir e fechar, ó, eu coloquei cortei tipo um canudinho, ó, que eu tenho vários canudinhos desses que eu faço resina. Aí eu cortei no meio, fiz um parafusinho bem pequeno aqui. E aí, ó, só pra segurar a portinha. Aqui esse fogãozinho que ela tinha, foi ela que colocou aqui dentro, então eu deixei. Lá dentro eu coloquei uns caninhos também de papelão pra dar um suporte maior, tá bom? Revesti tudo em fita, tá tudo bem firme. Ó, e fecha aqui. Aqui as portas, eu mostrei pra vocês, eu fiz com aquela parte de dentro do papelão, só descascar e fica assim. Dei já a segunda demão, ó como tá. Gostei, a porta deu uma cedida, não sei se fala assim. Ela deu uma caidinha, ela tava retinha, mas eu acho que com o peso, né, da tinta, até do papelão, dos puxadores, ela deu uma entortada, mas ela tava retinha quando eu coloquei, ó. Mas cedeu um pouquinho, né? Aqui eu reforcei com fita, vendo em toda a volta dela. Aqui do lado também. Os puxadores é aquela bolinha de madeira com palitinho, tá bom? Eu mostrei pra vocês. Ó, eu pintei essa parte de dentro das portas, das duas portas. Não pintei aqui, não sei se eu vou pintar ou envelopar. Aí eu guardei alguns brinquedos dela aqui, é bom também que até dá pra dar uma escondidinha na bagunça, né? Aí eu guardei os brinquedos maiores aqui dentro, que ela não usa tanto, né? Ela até tá brincando mais depois que eu fiz essa cozinha, porque ela abre e vê o que tem dentro, fica toda empolgada e brinca até mais do que ela brincava antes. E aqui embaixo ficou assim, né, com os puxadorzinhos. Aqui eu fiz os botõezinhos, né, com as tampas que eu mostrei pra vocês, e essa com a tampinha de Nescau. Fiz uma panelinha com um potinho de creme que eu tinha aqui. Eu só recortei aquela parte de rosquear daqui e daqui. Aí colei esse pedacinho que é desse isoporzinho aqui, eu cortei no meio, né? E coloquei pra fazer as alcinhas, colei com cola de silicone. E aqui esse negocinho era de um prendedorzinho de porta de armário, que ela arrancou, eu comprei pra ela não abrir meus armários, mas ela aprendeu a abrir, então tava solto por aí eu peguei pra usar como puxadorzinho da tampinha. Ela já tinha aquela panelinha aqui, aí eu coloquei aqui em cima. Coloquei isso aqui pra dar um suporte em cima, porque ele tava dando uma entortadinha, né, cedendo também, então eu coloquei pra dar uma firmeza maior. Fiz aqui tipo um escorredorzinho de palito de sorvete, ainda vou pôr um acabamento aqui em cima, mas espero, vou comprar uns pratinhos, tomara que caiba certinho aqui, né? Senão eu vou ter que desfazer essa última remessinha aqui e refazer. Ficou assim, aqui tá a torneirinha de pop-up dela, que ela adorou. Coloquei aqui uma buchinha também, que ela não larga, toda hora ela pega e fica limpando o chão. E aqui é uma madeirinha dela. E ficou assim. Eu usei um pedaço de papel que tinha sobrado, de outras coisas
da minha lavanderia e da lavanderia da minha amiga sobrou vários retalhos, né? Pedacinhos de nada, sabe? E aí eu juntei, ó. Aqui é um pedaço, aí aqui é outro pedaço, aí aqui já vem outro pedaço. São vários retalhos. Então eu utilizei eles e ficou assim, ó. Ficou bem bonitinho. Eu só fui emendando um no outro e ficou assim. Aqui eu escolhi pra usar esse roda-meio. Eu achei nele, nas minhas coisas, na verdade, esse pedacinho de nada. Aí eu cortei no meio, estiquei bastante. Ainda tem uns pedacinhos soltando. Estiquei ele bastante, cortei no meio e colei ele aqui, pra dar esse detalhe. E fiquei, assim, bem orgulhosa, gostei bastante. Esses pezinhos aqui que vocês estão vendo de isopor, meu marido encontrou no Hortifruti. Aí ele viu, pensou que eu poderia usar, né? Que eu tava precisando de alguma coisa pra colocar nos pezinhos, porque eu não queria o papelão direto no chão, por causa da umidade. Aqui em casa, às vezes, é muito úmido. Então, eu fiquei com medo de estragar, né? Aí ele achou esses 2 caixas de papelão não, de isopor, e pegou pra mim. E aí eu coloquei embaixo, parafusei, coloquei parafusos por dentro, assim, de cima pra baixo, parafusei ele todinho, que aí dá pra eu arrastar, caso eu precise varrer, passar pano, essas coisas, eu consigo arrastar, tá super firme. E aqui, nesse eu coloquei uns pezinhos de madeira, que eu tinha aqui uns pedacinhos de madeira, coloquei embaixo, parafusei também, pra não ficar diretamente no chão por conta da umidade. Mas eu gostei muito, e o resultado foi esse. Eu espero que vocês gostem, curta, deixa o like, se inscreve no canal, que me ajuda muito. Se quiser comentar, dar alguma dica, dizer o que vocês acharam, também vai ser super bem-vindos, tá bom? Muito obrigada por assistir. Deixa eu mostrar a lateral aqui pra vocês. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.